Olá pessoal, olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento aí em que você esteja a participar desse nosso pequeno tutorial, desse nosso pequeno vídeo agora, valeu? Bem, eu vou estar expondo a vocês aqui agora o nosso roteiro de aula, um roteiro de estudos aí que vocês vão poder estar se atentando a estudos por pelo menos os próximos 15 dias, tudo bem? Nesse roteiro, vou estar expondo para vocês o conteúdo, uma breve explicação e um exercício. Esse exercício é interessante que vocês o façam em um rascunho no caderno de vocês mesmos, tudo bem? E nesses próximos dias também poderão estar realizando a atividade que vai estar lá no Google Classroom, beleza? Então vamos embora, vamos para frente, vamos tentar resolver juntos. Então vamos lá, vamos tentar compreender o nosso roteiro de aula de hoje. Vamos que vamos. Bem, eu preciso mostrar para vocês o seguinte, o objetivo, né, desse conteúdo aí para os próximos dias que seguem, tudo bem? Nós vamos juntos sistematizar equações de primeiro grau, enxergando aí resoluções algébricas e saber representá-las, né, em um plano cartesiano. Vamos poder estar utilizando conceitos de variáveis para modelar as relações entre duas grandezas e ainda vamos poder conhecer um pouco sobre as operações básicas envolvendo as expressões algébricas com uma variável. Tudo bem? Ou seja, nós vamos ter um estudo básico aí sobre álgebra, aí envolvendo as relações das equações dentro de um plano cartesiano. Tudo bem? E para darmos início a esse nosso pequeno contexto de estudos, eu vou contar uma pequena história sobre a álgebra, que é um dos conceitos, um dos 4 tópicos principais aí de um entendimento lógico de matemática. Quando nós falamos de álgebra, é muito importante vocês lembrarem das incógnitas, variáveis, enfim, daquelas letrinhas que aparecem aí nas continhas de matemáticas que são apresentadas para nós no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, muita atenção. Quando estamos estudando aritmética, por exemplo, nos atentamos apenas com os números. Vamos ver, por exemplo, as 4 operações, continhas básicas, mais, menos, multiplicação e divisão. Quando vemos falar sobre trigonometria, vamos falar muito sobre as formas, né? Sobre triângulos, sobre medidas, sobre pontos, sobre segmentos. Ok? Quando vamos falar de geometria dentro da matemática, nos atentamos muito às formas matemáticas. Aquelas formas, as variáveis formas, né, que a gente pode estar observando, círculos, quadrados, retângulos, losangos, enfim, dentro da geometria. Ok? Estatística, vamos pegar um plano de dados, de organização de dados e de demonstração desse conhecimento em forma de informações apresentadas através de gráficos. Tudo bem? Mas quando vemos falar sobre álgebra, a álgebra ela se atenta muito a nos ajudar a entender um pouco sobre as variáveis, sobre as incógnitas, sobre esses conceitos aí que estão meio que sistematizados dentro de quando falamos de estudos com letras, tudo bem? Envolvendo letrinhas aí no meio delas. As variáveis. Então vamos lá. Um pouco de história para vocês. É estranha e intrigante é a origem da palavra álgebra. Muita atenção porque esse mesmo conceito está lá no roteiro de vocês, tá certo? A álgebra ela não se sujeita a uma etimologia nítida, como por exemplo a palavra aritmética, que deriva do grego aritmos, que se detém a estudar os números mesmo, né? A álgebra ela é uma variante latina da palavra árabe al-jabr, que às vezes ela tem a transliteralidade de ALJEBR, né, usada no título de um livro de Hizab al-Jabr wal-Mukhallam, escrito lá em Bagdá, por volta dos anos de 825 pelo matemático árabe Mohammed ibn Musa al-Khamisi, que também é de uma descendência de Maomé, filho de Moisés de Cromosim. Esse trabalho de álgebra ele é com frequência citado e ele é muito abreviado como ALJABR, o Al-Jabr, beleza? Então, é um pouquinho de história aí para vocês irem prestando atenção, para vocês irem se envolvendo aí nesse mundo algébrico. Uma tradução literal do livro completo é A Ciência de Restauração,
Ou seja, se nós quisermos entender o que significa exatamente essas palavras todas loucas aí, nada mais nada menos é do que uma ciência de restauração, ou seja, de uma reunião ou de uma redução de conceitos, né? Mas matematicamente seria bem melhor, bem mais tranquilo entendermos a álgebra como sendo a ciência da transposição e do cancelamento. Ou seja, conforme Bohr, a transposição de termos subtraídos para outro membro da equação e o cancelamento de termos semelhantes, ou seja, aqueles que são iguais, em membros opostos da equação. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês uma equação, né, onde nós podemos ver que lá no roteiro de vocês tem aqueles valores de x² mais 5x mais 4, que seria igual a 4 menos 2x mais 5x ao cubo, né, que são valores dados aí com variáveis diferentes. Tudo bem? Então, isso é o que nós vamos estar podendo chamar de álgebra. É uma condição sistêmica de cancelamento ou de aprovação. Nos lembra muito o que nós hoje vemos no campo financeiro, que fala sobre créditos e sobre débitos. Tudo bem? Então, quando nós tentamos igualar essas duas condições, essas duas sistematizações, nós vamos encontrar ali no meio variáveis, e essas variáveis nos lembram exatamente o que é álgebra. Tudo bem? É bem importante vocês já irem pegando essa ideia, porque quando falamos de algo que está meio que escondido, meio que incognitado, vamos colocar assim, ali vai ter uma equação, e essa equação a gente vai chamar de campo algébrico dentro da matemática. Tudo bem? Talvez a melhor tradução fosse simplesmente dizer que a álgebra é a ciência das equações. E simplesmente isso. O que é álgebra? É a ciência das equações. Tudo bem? Ainda que originalmente a álgebra refira-se a equações, a palavra hoje tem um significado muito mais amplo e uma definição satisfatória, que requer o enfoque em duas fases, vamos colocar assim, duas situações diferenciadas. A primeira dela é que a álgebra antiga, ela é elementar e é um estudo das equações em que o método de resolvê-la consiste em sistematizar duas igualdades. Por isso a gente pode chamar de equação, equidade, equilíbrio. Tudo bem? Igualar as coisas. E a segunda delas é a álgebra moderna, que é aquela álgebra mais abstrata, onde um estudo onde é encontrado um estudo estrutural da matemática que envolve grupos, anéis, corpos. Para mencionar apenas algumas delas, de fato, podemos observar a conveniente situação de traçar um desenvolvimento, né, de uma álgebra, de uma situação algébrica, em termos de duas fases. Uma em que existe uma divisão cronológica e uma outra em que a gente consiste em um estudo conceitual. Tudo bem? Então, dentro da álgebra, é muito importante vocês conhecerem esse pequeno momento histórico aí também, que está denominado, que está sendo refletido desde os anos de 825 depois de Cristo, lá na Grécia Antiga. Tudo bem? Então, vamos que vamos. Depois desse pequeno contexto histórico aí, há um respaldo prático para a gente entender um pouco sobre o que é álgebra na prática. Vamos lá? Muito bem. No contexto do roteiro de aula de vocês, na explicação está demonstrado lá um triângulo, né? um retângulo, um pequeno retângulo com dois valores. Né? E eu vou mostrar para vocês aqui como vocês podem estar chegando a esses resultados observando lá aqueles valores dados, beleza? Foi apresentado para vocês um retângulo bem parecido com isso aqui, ó, né? E esse retângulo foi dado que tem valores, vamos colocar assim, tem dois distintos valores, né? Um lado, que a gente pode considerar um lado do retângulo, e o comprimento. Então são dois valores diferentes aqui, beleza? E foi dado que um desses lados, por exemplo, esse ladinho menor aqui, vale x menos 1. Não é isso? Enquanto esse lado maior aqui vale x mais 8. Não é isso? Pronto. E em cima dessa situação, pessoal, a gente consegue determinar, enfrentar
dialogar muitas coisas, beleza? Por exemplo, se eu pedisse para que vocês encontrassem para mim aqui simplesmente vamos colocar aqui, se eu pedisse para que vocês encontrassem simplesmente a área desse triângulo aqui, ó, a área desse retângulo aqui. Como que nós iríamos estar calculando essa área, né? Vamos lá, vamos tentar calcular juntos isso aqui. Para a gente calcular essa área, bastaria a gente entender o seguinte, ó, nós precisamos saber que o cálculo de área necessita que nós peguemos um dos lados, não é isso? E multipliquemos por o outro lado, ou seja, pelo comprimento dele, não é isso? Então, basta usando dessa forma aqui algébrica de resolução de problemas e usar aqui, ó, os lados que nós temos no nosso triângulo, no nosso retângulo lá anteriormente, não é isso? Então vamos fazer essa situaçãozinha acontecer na prática. Olha só, basta nós pegarmos aqui x menos 1 e multiplicar por x mais 8. Beleza? E vamos dizer que isso aqui tudo seja igual a 0. Pronto. Agora vamos multiplicar aqui, ó. X vezes x vai ser igual a x². Menos 1 vezes esse x aqui, ó, vai ser menos x. Ok? E agora a mesma coisa com esse valor aqui, ó, x vezes 8 vai ser igual a 8x. Observe que é um sinalzinho positivo. Por quê? Mais com mais igual a mais. E, novamente vamos pegar aqui, ó, menos 1 vezes o 8 menos com mais menos 8 igual a 0. Ok? Pronto. Feito isso, pessoal, agora basta darmos continuidade. Observemos que nós temos o valor de x aqui negativo e 8x positivo. Então nós podemos aqui, ó, fazer o quê? Calcular já aqui, ó, e vamos ficar com x ao quadrado mais 7x menos 8 igual a 0. Ok? Prontinho. Resumimos aqui toda a nossa situaçãozinha lá do retângulo para encontrar a igualdade, para encontrar o que vamos chamar da área desse retângulo. Ok? Então, vamos dar continuidade. Muito bom. Organizei aqui essa sentença matemática, onde nós encontramos x² mais 7x menos 8, sendo igual a 0. Vamos à resolução dela de forma bem tranquila, usando aquela formulazinha muito conhecida de Bhaskara. Tudo bem? Vamos deter aqui que delta vai ser igual a b². Quem é o nosso b será 7. Logo, 7² vai ser igual a 49. E agora vamos fazer a multiplicaçãozinha rápida aqui, ó. Menos b. Nós temos aqui, delta vai ser igual a menos 4 vezes a vezes c. Não é isso? Onde nós vamos ter aqui 4. O menos do 4 com menos do 8 vai ficar positivo. 4 vezes 8, 32. Logo, nós vamos ter que delta vai ser igual a 9 mais 2 daria 1. E aqui 1, 4, 8. 81. Logo encontramos que delta vai ser igual a 81. Ok? Para resolvermos aqui a segunda parte, né, vamos aqui. X igual a menos 4 vezes a vezes c já foi. Agora nós temos menos b, que vai ser igual a menos 7. Mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 81. Ok? E vamos pegar todo esse valor e dividir por 2 vezes o valor de a.
A vai ser o nosso primeiro valor, que vai valer 1. Então, nós temos 2 vezes 1. Certo? Se nós temos 2 vezes 1, aqui esse valorzinho aqui, x vai ser igual. Observemos que nós vamos encontrar aqui pelo menos 2 valores, positivos e negativos. Não é isso? Mas como estamos tratando de área, logo não vamos poder aqui usar um valor negativo. Ou seja, se encontrarmos aqui algum valor negativo, não vai ser coerente, pois em uma área é preciso ter algum espaço concreto. Não é isso? Logo não podemos considerar valores negativos. Então vamos nos deter a encontrar um valor de x' aqui. X' vai ser igual a menos 7 mais a raiz de 81, que é igual a 9, dividido por 2 vezes o valor de 1, 2 vezes a, que vai ser 2. Então logo nós vamos ter menos 7 mais 9 vai ser igual a 2. Se nós pegarmos esses dois e dividir por 2 aqui embaixo, isso vai ser igual a 1. Ok? Observemos que nós já encontramos um valor positivo aqui, ó, 1. Se nós encontramos esse valor positivo de 1, logo não precisamos nem sequer nos preocuparmos em resolver a segunda sentença, que daria menos 7 menos 9. Menos 7 menos 9, daqui, se nós quiséssemos resolver, também, olha lá, menos 7 menos 9, dividido por 2, que vai ser igual a menos 16, não é isso? Sobre 2, que vai ser igual a menos 8. Como sabemos esse valor negativo aqui não é interessante para nós, então ficamos com o 1, ok? Ficamos aqui com o valorzinho 1. Ou seja, a área desse tão trabalhado retângulo que nós temos observado tanto, vai estar valendo 1 aqui segundo a sentença, ok? Baseando-se nessa mesma situação, podemos aí resolver infinitas outras situações algébricas, ok? Essa é uma das temáticas bem interessantes aí que trata dentro do campo da matemática envolvendo a álgebra, tudo bem? A álgebra, pessoal, nada mais nada menos é do que um envolvimento das equações, tratando-se assim de variáveis e incógnitas, tudo bem? Prazer imenso, contem conosco, qualquer dúvida, qualquer pergunta, sugestões ou indagações, é só entrar em contato, valeu? Forte abraço, vamos que vamos!